Diz assim a palavra do Senhor, irmãos: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, e consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Irmãos, a carta aos Hebreus é uma das cartas do Novo Testamento que eu mais gosto. Eu já falei isso aqui diversas vezes, mas hoje o pastor Durvaldo, ele dirige uma igreja no campo de Campinas, mas quando eu congreguei na sede, fiquei lá por 2 anos e meio, ele era um dos vice-pastores lá, eu conversava muito com ele, e o pastor Durvaldo, ele lê a Bíblia em grego, ele lê em grego, né? Ele já foi pastor lá na, Deus abençoe, muito obrigado, Cálita, lá na nossa regional aqui no Parque Amazônia, onde a irmã Eliette oficialmente congrega, mas tem estado conosco nesses dias, e é uma bênção, não é? Tê-la aqui. Então, eu cheguei no pastor Durvaldo e falei: pastor Durvaldo, as cartas de Paulo devem ser uma coisa linda, né? O grego, a escrita de Paulo, assim, o texto que ele elabora. Ele falou: pastor, se eu te falar que não? Eu falei: não? Ele falou: não. Eu falei assim: então quais são as cartas do Novo Testamento que tem o melhor grego, assim, o melhor texto? Ele falou assim: primeiro, Hebreus. Primeira carta de Hebreus, ela é muito rebuscada, muito bem elaborada. Depois, as cartas de Pedro. Eu falei: Pedro, pescador, rude, que não tinha muita letra? Ele falou: as cartas de Pedro são as segundas melhores escritas do Novo Testamento. Primeiro Hebreus, depois Pedro. Eu falei: meu Deus, que coisa, eu pensava que era de Paulo. Ele falou: não, Paulo falava o arroz com feijão, ele falava na maneira bem simples mesmo, ele não tinha esse negócio não, era incisivo e direto, não é? Então eu gosto muito da carta aos Hebreus. Eu não leio grego, às vezes eu estou lendo, eu acho que está escrito em grego, porque eu não entendo muito bem as coisas, mas a gente vai lendo, relendo, aí parece que começa a entrar na nossa cabeça. Mas assim, eu não leio em grego propriamente dito, né? Aí o que acontece? Essa carta, para mim, fala do sacerdócio de Cristo, que é superior ao sacerdócio levítico, o sacrifício de Cristo, que é maior do que um sacrifício de um cordeiro colocado no altar. Mas aqui, em Hebreus, capítulo 10, depois vem o capítulo 11, eu acho que no capítulo 12, versículos 11, 12 ou 12, 13, não me lembro, eu já preguei sobre esse texto, eu gosto muito, fala assim: portanto, visto que estamos rodeados, esse é o versículo 1 do capítulo 12, portanto, visto que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo o embaraço e corramos com esperança ou com perseverança a carreira que nos está proposta. Mas o texto que eu queria falar era outro, acho que é versículos 11 e 12, talvez do capítulo 12 mesmo, quando fala assim, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos trôpegos, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que aqueles que manquejam sejam curados, não é? E possam, enfim, caminhar aí bem. Fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Então, esse conteúdo aqui do final de Hebreus, quando fala assim, os nossos pais humanos, terrenos, eles corrigiam os filhos ao seu bel prazer. Meu pai contava como é que ele era corrigido assim, quando não dava certo as coisas lá, diz que meu avô pisava na cabeça dele e batia com cabresto de cavalo mesmo, o que tivesse na mão lá, pegava o cabresto do cavalo e pá. Então o escritor aos Hebreus fala que os pais humanos, não é, aqui, eles corrigiam os filhos, talvez talvez não, com desejo que o filho endireitasse,
mas pegava muito pesado, e fazia isso a revelia, a seu bel prazer. Agora Deus, o nosso Pai Celestial, Ele corrige aqueles a quem ama, e o nosso Pai sabe o que está fazendo, sabe como está agindo. É claro que às vezes dá uma apertadinha, né? Num parafuso está meio frouxo, a gente fala, ai, doeu aí, Pai. Mas Deus sabe o que está fazendo. Ele sabe exatamente o que está fazendo. Hoje, acho que todo mundo que sabe que a gente tem uns gatinhos lá em casa, né? 2. É um casalzinho, mas como são castrados, vai ficar só nos 2 mesmo. Aí eles têm uma fontezinha de água lá, que tem um negocinho curvo assim, e hoje as nossas filhas lá, a Isabela estava lá em casa também, junto com a Sara lá, eles tentaram mudar uma pecinha lá. Pai, o senhor dá conta de tirar aqui? Eu peguei o negócio e comecei a puxar, e peguei um alicate, comecei a puxar, e o trem não saía, era de plástico. Eu falei, eu vou quebrar esse negócio. Aí elas falaram, vamos entrar no YouTube, ver se vocês ensinam a tirar isso aqui. Aí entrou lá, tinha uma mulher lá ensinando, não, aqui você vai, pega aqui e distorce e tal. Aí eu peguei e falei, então não é de puxar não. Aí fui lá, deu uma distorcida, o negócio saiu, a gente colocou outra peça facilmente. Por que eu lembrei desse exemplo? A gente às vezes vai na correção, não sabe como corrigir, a gente quer fazer mas Deus sabe que tem de distorcer, Deus sabe que depois tem que torcer para apertar de novo. A gente está em boas mãos. E é essa mesma carta que fala aqui para nós, no primeiro versículo que eu li aqui, na parte A, versículo 23 aqui, aliás, todo o versículo diz assim, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Retenhamos firmes. Irmãos, nós estamos vivendo dias de tensão. Irmão, tem muita coisa tensa acontecendo, não é só no Brasil não, agora mesmo nos Estados Unidos, lá está tendo aquele julgamento daquele policial lá, que não é que asfixiou aquele George Floyd, acho que o sobrenome é Floyd, não sei se o primeiro nome é George, mas e isso são amostras do que se tem pelo mundo. Os nervos estão à flor da pele, as pessoas estão de alguma forma muito passionais, e sabe o que é isso? Isso são sinais dos tempos. O mundo, as pessoas estão espiritualmente afligidas, e muitas delas não têm revelação de Deus, então elas ficam desorientadas, ficam loucas. Eu já falei isso aqui várias vezes na igreja, como Deus falava comigo, ainda fala, né? Mas às vezes Deus chegar assim em casa, à noite, está com vontade de comer uma coisa, parece que era fome, não é? E a gente vai na geladeira e aquelas coisas que a gente está acostumado a comprar, geralmente está por ali, e a gente olha e parece que o que a gente quer comer não está lá dentro. Aí de repente o Espírito Santo fala, meu filho, essa fome não é de encher o estômago não, meu filho, essa fome é da minha presença. Passa um tempo comigo, vai orar, pega o seu violão. Então, nós que temos essa revelação do Espírito Santo, se a gente sente essa coisa, esse aperto, essa fome, o Espírito Santo comunica com a gente e a gente resolve. Mas no mundo eles não têm esse discernimento, então fica muito passional, essa coisa polarizada, não é? Eu vi uma historinha lá nessas redes sociais, eu acho que eu não vou saber reproduzir, não vou saber contar, mas diz que pegaram e colocaram dentro de um mesmo pote, umas formigas lá meio amareladas e umas formigas de outra cor assim, puseram elas lá no pote, e elas estavam convivendo, harmoniosamente. Aí, a pessoa que colocou, o ser humano, foi lá e deu uma sacudida naquele frasco, e colocou lá dentro. Aí umas formigas começaram a pensar que as outras eram as inimigas, que estavam fazendo aquilo, e elas começaram a se digladiar, e começaram a se cortar e se matar, e travaram uma batalha, uma guerra,
quando na realidade o inimigo foi quem balançou aquele recipiente, aquele frasco onde elas estavam. Então o inimigo faz esse papel, ele fica balançando os frascos da vida aí, e as pessoas olham umas para as outras e se consideram como inimigas. E mesmo tendo esse discernimento como igreja, nós precisamos ficar atentos, porque tem muita gente na igreja que começa a fazer coro com essas pessoas, não é? Começa a tirar os olhos da esperança que é Cristo. O versículo está dizendo: retenhamos firme a confissão da nossa esperança. Por que ele fala retenhamos firmes, não apenas retenhamos? Estava brincando com a pastora Liliane, com a Sara e com a Isabela lá em casa hoje. Eu falei assim: se me perguntarem do que eu tenho medo na vida, eu vou falar que eu tenho medo de pegar na xícara de borosilicato da pastora Liliane. Não sei quem conhece borosilicato aqui, mas ela tem umas xicrinhas de borosilicato lá. Para mim, eu prefiro pegar um neném recém-nascido do que pegar naquela xícara dela. O trem parece uma casquinha de ovo bem fininha assim, um negócio assim, eu pego, é levinho, dá até medo, porque se eu quebrar um negócio daquele, pensa, né? Então, quando eu pego naquilo lá, eu presto atenção, eu pego firme. Por isso que ele está falando, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Quando manda segurar firme, é porque se a gente não segurar firme, pode ser que a gente perca, pode ser que escorregue pelos nossos dedos, pode ser que sem perceber, a gente não perca no momento, a gente não perceba no momento que essa convicção sai da nossa mão, e a gente até consegue andar algum tempo sem ela, não é? A gente consegue andar algum tempo sem a convicção da fé, sem a convicção da esperança, mas chega um momento que a luta vem, chega um momento que a dificuldade vem, que nós precisamos estar com o nosso coração firme no Senhor. Por isso a palavra nos diz, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Por quê? Porque fiel é o que prometeu. Irmãos, alguém pode até ter virado as costas para Deus, alguém pode até ter alguma reserva contra Deus por ignorância, mas irmãos, Deus não falha, Deus jamais desamparou ninguém, Deus jamais virou as costas para ninguém. O que a palavra diz, o que Deus diz é assim, ó: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Tem pessoas que viram as costas para Deus, tem pessoas que vai para a igreja, ou vai para a oração, ou pede oração, porque está numa situação deplorável, aí Deus faz uma obra, a pessoa vai e começa a achar, não, quer saber, isso foi meu talento mesmo, isso foi as minhas amizades, foram os meus contatos, esse negócio de Deus, você acha que Deus vai preocupar com uma pessoa como eu? Isso não foi Deus não, isso foi a vida, chegou minha vez, chegou minha hora. Irmãos, nós temos que sair, fugir desse pensamento, fugir desse erro, até nas coisas que nós temos convicção que nós sabemos fazer, nós precisamos dar glória ao nosso Senhor. Tem uma música muito, eu acho ela engraçada, né? Quando eu fazia programa na Rádio Paz, ajudava o pastor Eliseu Lima ali, a sair de Castro de manhã, no Manhã Total. Então a música fala assim, que se Deus puxar da tomada, eu não lembro como é que é a letra, mas fala que a gente não vale nada, fala que o nosso oxigênio, né? Que se Deus puxar da tomada, a gente acaba, não vale nada. Se Deus cortar o fôlego ali, irmãos, não tem quem dure mais de 8 minutos aqui. Não tem, não existe. Então nós precisamos reter firmes a confissão da nossa esperança. O vento pode soprar, a tempestade pode vir, a bonança pode se manter, porque tem gente que até ele serve a Deus enquanto a coisa está difícil, se a coisa ficar boa, como eu disse, às vezes ele esquece, mas não, se o vento está soprando,
a minha confissão está firme. Se a bonança se fez, a minha confissão permanece firme. Porque aquele que prometeu vai guardar o meu depósito, o meu tesouro, como Paulo declara, até o dia final. Amém? É bom a gente examinar a nossa lista de prioridades para saber que lugar que a confissão da nossa fé ocupa. É bom a gente sempre fazer essa lista de prioridades. A nossa fé ocupa que lugar, que espaço? Se eu for colocar aqui, falou, o que eu mais prezo na minha vida, é fácil a gente fazer essa lista e colocar, não, em primeiro lugar, Deus. Tem aquela historinha, né, do menino foi para a igreja e o pai sempre dava um dinheirinho para ele comprar uma pipoca lá, tal. Aí na época dessa história a pipoca era R$1. Aí o pai dava 2 moedinhas de R$1 para o filho dele, falou, meu filho, depois do culto, certo? Você vai comprar uma pipoca, está aqui R$1, moedinha, mas eu vou te dar outra moedinha, porque na hora da oferta, você dá essa moedinha lá na oferta. Aí o menininho pegou e falou, tá bom, essa aqui é minha, essa aqui é do Senhor, então essa aqui é minha, essa aqui é do Senhor. Aí o menino foi para a igreja com o pai dele, andando, foi brincando, essa aqui é minha, essa aqui é do Senhor, essa aqui é minha, essa aqui é do Senhor. O menino tropeçou, uma moedinha caiu, foi rolando, caiu no bueiro. Ele falou, ih, Senhor, a do Senhor caiu lá no bueiro. Como é que é a nossa prioridade, não é? Como é que a gente lida com as coisas que são do Senhor? É uma pergunta que só a gente pode responder. Só a gente pode responder. E segundo ponto aqui, e consideremo-nos uns aos outros. Eu gosto muito dessa palavra, consideração, respeito, amor. Não é? Eu tenho 52 anos de idade e na minha adolescência eu falava mais do que Pedro. Pensa num adolescente que conversava e falava, e às vezes não por intenção, a gente faltava com respeito, né? Eu fiz rádio muitos anos com um pastor que fala bem, fala muito bem. Todo mundo que fala em público erra. A gente troca nome, a pastor Liliane dá uns feedback depois, eu falo, eu falei isso, ela falou, eu falei, mas não é possível, ela falou, falou. E a gente não vê, a gente pensa que está falando certo. Às vezes a gente sabe o certo, mas a nossa mente está um turbilhão, vem. Então eu fiz rádio, depois de, já com a idade, né, com os meus 35 anos de idade, enfim, fiz rádio muito tempo, junto com um pastor que fala muito bem e tal. E às vezes ele errava, assim, e eu olhava para ele assim e ficava caladinho, não corrigia, de jeito nenhum. E eu ia falar alguma coisa, às vezes eu estava certo, mas porque eu falava um assunto que ele não dominava, aí eu falava uma palavra às vezes que ele não conhecia, ele me corrigia no ar, eu estava certo, a palavra era certa. Eu ficava calado também, deixava passar, falava, então errei, tal. A gente vai começando a ter esse tipo de consideração, não é? Lembra a história daquele casal que estava indo para uma festa, e a mulher falou para o marido, falou assim, amor, eles iam na casa de um amigo, estava de noite, falou, amor, você tem que virar nessa rua aqui. O marido dela falou assim, não, é na outra. Ela falou assim, é? Tudo bem. Aí eles passaram a rua que tinha que virar, aí tinha uma pontezinha, tinha um córregozinho, aí ele virou na rua, não era naquela. Aí para voltar, para passar nessa ponte, para dar a volta, pensa na volta que eles deram. Aí saíram lá atrás, no mesmo lugar. Aí chegou na rua, que ela falou que virava, ela falou assim, amor, é aqui. Ela falou, então é essa, é. Aí eles entraram, chegaram lá na festa. Ela falou, por que você não insistiu na primeira vez que você falou que era aqui e eu falei que não era? Ela falou, porque se eu insistisse, a gente não ia para a festa. Você ia brigar comigo, a noite ia acabar e a gente ia embora brigado. Não é? Então, às vezes compensa dar uma voltinha a mais, falar alguma coisa e vai para a festa. Consideremos-nos uns aos outros. Quantas vezes a gente está... Hoje mesmo eu pedi perdão para o Jefferson aqui. O Jefferson, ontem a gente estava ensaiando aqui à tarde,
E estava uma correria, o Daniel tinha acabado de chegar, ele não tinha trazido o pistão dele, eu falei, seu pistão está por aí não? Ele falou, não, mas está facinho de pegar. Aí ele foi lá correndo na casa dele, buscou e trouxe, e a gente estava aqui passando os negócios, e eu vi o Jefferson veio pegar o Lorenzo aqui, que estava com a Ingrid, eu o vi na minha visão periférica, mas não tinha jeito de eu perder o fio da meada que a gente estava aqui, eu não cumprimentei ele. Eu falei, Jefferson, me perdoa, ontem eu te vi com a minha visão periférica, você veio e tal, mas eu não te cumprimentei, não teve jeito. Ele falou, que isso, pastor? Entre nós não tem essas coisas não. Tal. E às vezes isso acontece, é uma consideração. Ou o pastor não me cumprimentou porque ele estava ocupado ali. Às vezes a gente passa por alguém na rua e alguém não nos vê, por algum motivo ou outro qualquer, não sei. A pessoa não nos reconhece, ou está tão procurando alguma coisa, está despercebido e tal, e alguém fala assim, fulano não me cumprimentou, é motivo para a pessoa entristecer e falar, quer saber, eu não vou nem na igreja mais, ninguém me vê, ninguém olha para mim. Não, irmão, a consideração ela tem duas vias. A primeira via, eu preciso considerar o irmão e dar atenção para ele. A segunda via, se o irmão não me deu a atenção que eu acho que eu mereço, eu preciso considerar que talvez ele viveu uma situação que naquele momento ele não pôde me dar a atenção que eu gostaria de receber. Consideremos-nos uns aos outros, como uma família que a igreja é, né? Para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Aí eu fiz uma pergunta aqui, um grifo meu, como é que nós temos lidado com o altruísmo? O altruísmo, eu gosto muito dessa palavra, ele não está incluído lá no fruto do Espírito, não, mas é o antônimo de egoísmo. Irmãos, egoísmo todo mundo tem. Você pega um neném que não entende de nada, que não sabe de nada, você põe 2 ou 3 neném numa salinha cheia de brinquedo, vai ter um deles lá, com seus 2 aninhos de idade, 3 aninhos de idade, que vai pegar um brinquedo, vai pegar o outro, põe um debaixo da perna, põe um aqui e tal, e ele está com 5 brinquedos, aí sobrou 2, lá tem 2 meninos, um vai pegar o brinquedo, ele vai lá, pega, dá um tapa no outro, é meu. O egoísmo, a gente já não precisa de ninguém ensinar, não precisa desenvolver não, já é inerente na gente. Agora a gente precisa desenvolver o nosso altruísmo, aquela resignação, não, eu te cedo a minha vez, que é isso, né? Eu lembro um dia eu estava num supermercado desse da vida aí, e estava com um carrinho, e estava com uns 3 itens só dentro do carrinho, estava na fila lá de caixa rápido, aí chegou um camarada com uma caixa de cerveja em lata, assim, não sei como é que chama, cheio de cerveja na mão, né? Ele falou assim, moço, eu posso pôr essa cerveja no seu carrinho para eu descansar? Falei, claro, põe aí. Aí ele pôs a cerveja lá, eu tirei as coisas de lá. Ele falou, uai. Falei, não, cara, você me fez um favor. Eu estava achando muito chato ficar empurrando esse carrinho. Eu só estou com 3 coisas na mão aqui, eu seguro isso aqui. E fiquei na minha. Por quê? Fazia televisão, fazia rádio, os outros na rua chegavam, ô pastor, me chamavam pelo nome, ô pastor está aí, Pai do Senhor, e eu nem sabia quem eram essas pessoas. Aí passa lá no supermercado, o pastor estava com a caixa de cerveja lá no carrinho, ia beber todas, afogar as mágoas. Então, tipo assim, eu falar para o cara, aí eu vou pegar e vou falar para o cara, quer saber, cara, eu sou crente, nem gosto de cerveja, não vou deixar você pôr isso aqui não. Tá, cara, usa isso, eu está muito mais pesado que o meu, só estou com essas coisinhas aqui, fica à vontade, por que você empurra esse carrinho, que eu já estou cansado de empurrar esse trem, só deixa para lá, né? O cara já ficou com o carrinho e foi embora. Então a gente tem que aprender a sair de certas ciladas. Ele podia terminar numa discussão, podia terminar em alguma coisa e tal, enfim, mas não, a gente precisa aprender a fazer isso. Por quê? Porque Jesus está voltando, irmãos. Eu acho que ninguém tem dúvida disso aqui. Irmãos, o negócio está esquisito. A irmã Tarsília, irmão Vicente, são jovens há mais tempo do que nós. Eles já viram uma época dessa igual nós estamos vivendo, irmã Tarsília? Você já viu uma situação dessa?
O negócio não está... Irmão, a trombeta está para soar. Escutar o Daniel tocando aqui, pô, vai tocar, parecendo um trompete. A igreja vai subir, irmãos. E a gente precisa então reter firme a nossa confissão de esperança. Eu acho lindo isso, porque não fala confissão de fé, fala confissão de esperança. A Milde falou hoje aqui que ter fé é fácil, porque assim, de alguma forma, chega um momento que só Deus pode resolver, então você tem que ter fé, tem jeito, não tem outra saída. Mas tem crente que perde a esperança. Eu falei aqui não tem muitos dias, que eu lembro do Oséias de Paula cantar uma música, quando eu era adolescente aí, eu gostava de cantar umas músicas do Oséias, ele fala assim que a esperança não morre jamais, né? Tem um ditado que fala que a esperança é a última que morre, mas ele fala não, a esperança não morre jamais. Por quê? Porque a nossa esperança é Cristo. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança. Terceiro lugar, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros. Irmãos, a gente congrega, a gente precisa entender que a gente congrega não é só para saber o que a igreja tem a nos oferecer, não. A gente precisa vir cultuar ao Senhor, não é só falar, eu vou lá na igreja hoje ver o que Deus tem para mim. Não, você fala assim, eu vou à igreja oferecer a Deus o louvor, oferecer a Deus a adoração, reconhecer e declarar que Ele é o único e verdadeiro Deus. Eu vou exercer a comunhão com a igreja, com a minha família espiritual aqui nessa terra. Mas às vezes as pessoas criam uma expectativa na igreja. Eu vou lá na igreja ver se Deus faz isso e isso na minha vida. Aí a pessoa passa um tempo que ela acha que Deus está demorando para resolver, e ela fala, esse negócio não está funcionando para mim não, acho que eu vou desperdiçar meu tempo aqui não, vou fazer outras coisas aí. Tal. Não, irmãos, o escritor aos Hebreus fala assim, não deixemos de congregar como alguns por aí fazem. Tem algumas pessoas que fazem isso. Mas nós não podemos deixar de nos congregar. Por quê? Na escola bíblica dominical, me deram a oportunidade para lecionar hoje, eu disse que para a gente se manter espiritualmente forte, saudável, nós precisamos nos alimentar do Senhor. Eu sei que cada um de vocês na sua casa tem a sua rotina de fé, mas irmãos, eu acho difícil que você na sua casa, sozinho, entre no seu quarto e passe ali umas 2 Glória a Deus. Pegando o raciocínio de onde eu parei. É muito difícil alguém espontaneamente falar assim, eu vou entrar no meu quarto e vou ficar aqui 2 horas. Vou colocar umas músicas gospel aqui, vou ler um salmo, ou vou ler alguma coisa, e vou meditar nessa palavra, vou pregar para mim mesmo, ou até mesmo colocar uma palavra de alguém pregando, ou assistir um culto nosso que foi gravado aí, fora do horário de culto. Às vezes é muito difícil, a gente tem outras coisas para fazer, ou às vezes a gente até tem um tempinho, mas a nossa carne não quer isso. Então, esse momento que a gente vem para a igreja e separa, essa importância de congregarmos, é o momento que nós estamos nutrindo o nosso espírito, nutrindo a nossa alma com a palavra e com a presença do Senhor. Eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho sentido tanta presença de Deus nos cultos, durante o louvor, durante a ministração da palavra, quem quer que esteja falando aqui, ministrando. Eu tenho sentido que Deus tem se manifestado tanto em nosso meio, e aí sim, também a resposta de oração minha, da pastora Liliane,
né? Nós oramos mesmo pelo louvor da igreja, pelos obreiros, pelos membros, a gente ora pela igreja de um modo geral, e a gente ora para que Deus se manifeste, e eu particularmente tenho sentido muito forte a manifestação da presença de Deus, e isso acontece aqui, na congregação, no meio do seu povo. Quem é pai, aqui sabe, os filhos casam, vai, viaja, aí chega uma época do ano, vem os filhos tudo para a casa dele aí, ó, e reúne lá na casa deles. Eu lembro de um aniversário da irmã Coraci que nós fizemos, não sei se foi, eu não lembro, foi lá num prédio que a Eliette morava, mas eu não lembro se vocês tinham passado um tempo sem reunir aquele tanto de gente. Foi no Eliette, né, que eu falei, foi num prédio que a Eliette morava, e eu não lembro se tinha um tempo que não reunia todo mundo daquele jeito. Eu sei que eu fui lá, nesse dia. Pensa na alegria da irmã Coraci. Ai, gente, vocês não precisavam fazer isso para mim, não. Aí, né? Mas lá no coração, ai, que bom que está todo mundo aqui, né? Aquele sentimento, assim, aquela alegria, aquela coisa de, enfim. Imagina Deus, quando seus filhos se reúnem, começa a chegar, dobrar o joelho, fala, pai, nós viemos na tua casa para te adorar, nós viemos aqui para glorificar o teu nome, para te engrandecer, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a nossa salvação. Pensa a alegria de Deus, e aí Deus se manifesta, não é? Aí Deus libera a sua alegria no meio do seu povo, e isso faz o que para nós? A Bíblia diz, a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força, é por isso que a gente sai revigorado, a gente sai fortalecido. E por último, irmãos, e tanto mais, quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Nós já falamos aqui, o escritor aos Hebreus está falando, irmãos, faz tudo isso que eu estou aconselhando vocês a fazer, e presta atenção, nós precisamos fazer essas coisas, e quanto mais sabendo que aquele dia se aproxima. Irmãos, as coisas espirituais são bem superiores do que as coisas materiais. Não se pode comparar as coisas espirituais com as coisas humanas em questão de valor. As espirituais têm muito mais valor. Mas eu chego a dizer, não vou dizer com tristeza no coração, mas com um sentimento de que a gente precisa, às vezes, valorizar mais as coisas espirituais, que a gente chega a dizer, a gente podia tratar as coisas espirituais, pelo menos como a gente trata as coisas naturais. Ou seja, a gente podia pensar no nosso futuro espiritual, assim como a gente pensa no nosso futuro financeiro, por exemplo. A gente podia batalhar pelo nosso alimento espiritual, assim como a gente batalha para comer uma carne, de vez está difícil, né? Para comer uma carne. E às vezes eu penso, sem julgar ninguém, me incluo, que nós, por conta da nossa visão humana, da nossa retina, a gente enxerga muito mais um pedaço de carne. O tio até comia uma picanha, porque eu ganhei. A gente assa carne de vez em quando lá em casa para comemorar por causa da pandemia a gente não está fazendo mais, né? A gente assava tal, às vezes com um grupo de jovens ou com um outro grupo, alguma coisa assim. Lá em casa tem o sal, os irmãos levavam a carne e a gente assava. Mas o que acontece? Às vezes a gente valoriza isso porque a gente sente o cheiro bom, né? Aquela gordura ali no fogo, queimando, a gente já imagina o sabor, assim, isso deve estar tão gostoso, e a gente percebe com o nosso paladar, e a gente sente isso na nossa carne, e às vezes as coisas espirituais, a gente não tem essa percepção tão grande, a não ser quando a gente está na igreja, a gente começa a sentir aquela coisa, o Espírito Santo tocando, e começa a dar aquele comichão, e a gente começa a sentir aquela alegria, e a gente transborda no Espírito Santo, enfim.
Mas eu digo então, irmão, a gente precisava, no mínimo, pelo menos, considerar que assim como a gente pensa em ter uma reserva financeira, é difícil nesses dias, mas a gente pensa em ter uma reserva financeira, ou a gente pensa, fala assim, Deus, me ajuda que eu consiga pagar as minhas contas esse mês. Senhor, me ajuda para que eu tenha comida na mesa. A gente devia falar, Senhor, que espiritualmente eu seja nutrido, assim como tem comida aqui na despensa e na geladeira. Que espiritualmente eu tenha depósitos no céu, na sua glória, assim como eu tenho esse orçamento para administrar e eu pago as minhas contas mês a mês. Mas às vezes a gente preocupa mais com aquilo que é material do que com aquilo que é espiritual. E eu vou terminar a minha palavra nessa noite, irmãos, dizendo uma coisa que não foi nem Pedro, nem Paulo, nem João, nem o escritor aos Hebreus que falou, foi o próprio Jesus. Ele falou assim, olha, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A igreja do Senhor foi edificada para que nós não tenhamos falta, para que nós não passemos dificuldade nem necessidade. Não estou falando aqui de teoria de triunfalismo, não, a gente sofre às vezes é apertado pagar uma conta, às vezes é difícil alguma situação emocional, sentimental, a gente está aqui no mundo, tereis aflições, e a Bíblia diz, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso nós precisamos reter firme a confissão da nossa esperança. Às vezes o negócio aperta, mas nós não estamos abandonados. Você tem um Deus que cuida de você, você tem um Deus que cuida da sua família. É isso que a gente precisa levar para a nossa casa, é isso que a gente precisa levar para a nossa vida, é isso que precisa levar para a semana. Se eu não lembrar de nada que eu falei aqui, lembra isso, lembra disso que eu falei aqui. Você não está sozinho, seu Deus está dizendo, ei meu filho, eu estou contigo, por onde quer que fores. Você consegue descansar nessa palavra? Sabendo que a semana te reserva? Sabendo que a vida está bagunçada do jeito que está? Você consegue descansar nessa palavra como igreja do Senhor? Eis que eu estou contigo por onde quer que andares.